Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico. Você é o nosso especial convidado, por isso que damos-lhe as mais calorosas boas-vindas a este magazine de atualidade económica nacional e internacional. Sem mais delongas, vamos aos títulos que marcarão a agenda da presente edição. Reformas na lei do investimento melhorou a competitividade de Moçambique na região no investimento direto estrangeiro. Estamos num mercado de muita concorrência. Do mesmo modo que Moçambique quer atrair investimentos, o Zimbábue pretende atrair, a África do Sul pretende, o Botsuana, a Tanzânia, por aí adiante. Então temos que apostar em reformas, temos que apostar em medidas inovadoras que permitam tornar o nosso ambiente de negócio mais atrativo, mais competitivo. Bolsa de Valores de Moçambique apela ao grande capital e investidor para aderir à Bolsa. Os grandes projetos, as parcerias público-privadas e as concessões empresariais, depois de 5 anos de exploração, devem dispersar entre 5% a 20% do seu capital social na Bolsa de Valores de Moçambique a interesses preferencialmente nacionais. Gás natural veicular Moçambique continua a dar passos lentos no investimento para a massificação do uso deste recurso. Que haja fundos para o desenvolvimento ou o investimento necessário para essa transição. É aqui onde temos tido algum atraso entre o discurso e a implementação. Niassa Macadâmia procura investidores de preferência nacionais para processamento da amêndoa mais cara do mundo. Estamos a procurar financiadores. Eu de gostar quando eu conseguir criar um consórcio de financiadores moçambicanos, porque eu de gostar desse projeto fica moçambicano e não com estrangeiros. Vamos aos desenvolvimentos parciais dos títulos que anunciamos. Começamos pela lei do investimento privado, recentemente aprovado, que segue agora para as fases críticas, designadamente a fase da regulamentação da lei, mas entretanto as autoridades moçambicanas estão convictas que o mesmo representa uma linha divisória no que diz respeito às abordagens do país na atração de investimento privado direto estrangeiro. Há mais legislação que está agora em processo de elaboração. A maior preocupação que tem havido no contexto atual diz respeito ao quadro de incentivos, mas esta é uma discussão que está sendo feita em sede própria. Quando falamos de incentivos, estamos a falar de matéria fiscal. No mercado de capitais, ainda que reformas recentemente introduzidas sejam consideradas importantes, a gestão da Bolsa de Valores de Moçambique, contudo, entende que precisa de mais reformas, ou melhor, mais reformas ainda são precisas para imprimir, dar um novo ímpeto ao nosso mercado bolsista. São reformas que permitirão à Bolsa ter mais alcance e ter mais profundidade, não só ao nível do segmento das pequenas e médias empresas, mas também ao nível das grandes empresas que neste momento ainda não constelam no mercado de capitais de Moçambique. Aquelas empresas que vão ampliar o volume de negócios, a liquidez do mercado, fazer o nosso mercado ficar mais profundo, não são as pequenas empresas, são as grandes marcas. Então, nós estamos empenhados em continuar a trabalhar com as instituições relevantes para assegurar que o nosso mercado de capitais seja muito mais amplo, profundo, dinâmico e vibrante. A empresa Autogás, a empresa que atua na comercialização
de gás veicular está interessado em obter junto das autoridades e está à procura, na verdade, disso, de incentivos fiscais que lhe permitam oferecer os seus produtos em termos ainda mais vantajosos na perspectiva de massificar o uso do gás veicular. Ou subsidiar a conversão ou subsidiar a expansão da rede de postos de abastecimento. Mas temos experiências de alguns outros países que não querendo ou não podendo disponibilizar incentivos financeiros, optaram pelos incentivos administrativos. Em determinadas rotas, definiram que nesta rota um transporte semi-coletivo de passageiros ou um transporte público tem que andar a gás. A Agrobusiness Niassa de Macadâmia está à procura de investidores para ampliar as suas capacidades em Moçambique, designadamente através da implantação de uma unidade de processamento a ser localizada precisamente na província do Niassa, no distrito de Xinombila, onde esta empresa atua na produção desta amêndoa de grande valor comercial. Estamos a procurar financiadores. Eu de gostar quando eu conseguir criar um consórcio de financiadores moçambicanos, porque eu de gostar desse projeto fica moçambicano e não com estrangeiros. A despeito de importantes reformas que foram implementadas pelas autoridades, neste caso moçambicanas, que permitiram um maior acesso às carteiras móveis e por aí melhorar os índices de inclusão financeira em Moçambique, todavia reformas continuam a ser necessárias de tal sorte que possam permitir massificar e expandir o acesso a carteiras móveis por um número cada vez mais crescente de moçambicanos, melhorando por conseguinte os níveis de inclusão financeira no país. A opinião é de Sitoyo Lopokuiti, ele que é diretor-geral do M-Pesa África, com quem tivemos oportunidade de conversar sobre a perspectiva desta carteira móvel pan-africana, os seus desafios ao nível do continente, mas também como é que eles olham para a realidade moçambicana e perspectivas de curto e médio prazo. Este é o tema de fundo da presente edição. So how do you assess your socioeconomic impact? How do you evaluate that? We drive financial inclusion in the societies in which we operate. In some markets, we've seen it move from 20% to over 80% financial inclusion. I think in Mozambique, it's close to, 49%. So there's a lot of effort that we're doing with regard to how the impact to society. There's an ambition from M-Pesa on your M-Pesa philosophy that one day could replace the banking system. That's an interesting question. So, estes os temas que merecerão desenvolvimento mais abrangente no nosso segmento do bloco de atualidades, ao qual chamamos desde já a sua atenção a seguir ao intervalo que vamos observar. Este é o Semanário Econômico. Reformas na política de investimentos elevaram a competitividade de Moçambique em relação aos países da SADC na atração de investimento direto estrangeiro privado. A Agência de Promoção de Investimentos e Exportações, a PIEX, aponta a facilitação introduzida na tramitação de processos para licenciamento de negócios como um dos fatores que está a tornar Moçambique um país muito mais apetecível e procurado pelos investidores privados. A Agência de Promoção de Investimentos e Exportações, a PIEX, revela que as reformas na política de investimentos nivelou o país com seus pares da região e não só, em termos de competitividade para o investimento direto nacional ou estrangeiro. No processo de revisão,
fazemos o benchmark, vemos qual era a situação aqui da região, com principais países que nós achamos que são concorrentes quando falamos de atração de investimentos. Fiz menção a um aspecto muito importante que esta lei traz, que é o processo de aprovação de investimentos, que no passado nós tínhamos um mecanismo que era considerado bastante burocrático. E este aspecto está sendo um aspecto diferenciador num processo de facilitação de investimentos, porque estamos sendo capazes agora de aprovar projetos com mais celeridade e muito pouco. Do mesmo modo que Moçambique quer atrair investimentos, o Zimbábue pretende atrair, a África do Sul pretende, o Botsuana, a Tanzânia, por aí adiante. Então temos que apostar em reformas, temos que apostar em medidas inovadoras que permitam tornar o nosso ambiente de negócio mais atrativo, mais competitivo, para, por via disso, trazermos mais investimentos. A antiga lei vigorou durante quase 50 anos, já desajustado à nova realidade económica e do ecossistema dos negócios e investimentos. O instrumento foi reformado para ser compatível com modelos de um mundo cada vez mais tecnológico e digitalizado. Com certeza que não terminamos por aí. Há mais legislação que está agora em processo de elaboração. A maior preocupação que tem havido no contexto atual diz respeito ao quadro de incentivos, mas esta é uma discussão que está sendo feita em sede própria. Quando falamos de incentivos, estamos a falar de matéria fiscal. A legislação que temos, consideramos nós bastante atrativa para o processo de aprovação de investimentos, que deverá sempre complementada com os outros aspectos que eu aqui referi. A questão das medidas que foram tomadas para facilitar o processo de entrada de novos negócios no país, que no passado era de facto um grande constrangimento. A introdução do sistema e-Visa está sendo bastante aplaudida e os números que existem revelam isso. Portanto, muita afluência de novos negócios. São medidas que estão tendo um efeito estruturante no contexto da facilitação de investimentos e que acreditamos que vão continuar a ter este impacto positivo, que é o que nós esperamos, de modo a que o país continue a atrair mais investimentos, gozando, obviamente, de outros fatores, a sua posição privilegiada, serve de acesso, portanto, aos países do Interland, que são aspectos que nós temos que capitalizar. Vários são os projetos já concretizados, resultados das reformas introduzidas. Dados partilhados pelo APEX referem que desde 2020 até o primeiro semestre de 2024, Moçambique registrou 1.099 projetos aprovados, avaliados em 3,2 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro e 1,4 mil milhões de dólares em investimento direto nacional. Estes empreendimentos têm capacidade de empregar 71.275 pessoas. Agregados, os projetos representam uma tendência de crescimento médio de 34% do investimento, um notável crescimento na oferta de emprego, preferencialmente destinados à cidade e províncias de Maputo e Inhambane. Os investimentos foram para as áreas do turismo, com 26,56%, seguido da energia, com 20,45%, e indústria, com 20,14%. No ranking dos 5 maiores investidores, os Emirados Árabes Unidos destacam-se na primeira posição, seguidos pela China, Maurícias, África do Sul e Índia. Ainda que as reformas introduzidas no mercado de capitais tenham sido pertinentes e inovadoras, ainda assim são insuficientes para aquilo que é a fasquia neste momento imposta ao nosso mercado de capitais. Por isso, a entidade, a Bolsa de Valores de Moçambique, entende que é preciso ir ainda mais a fundo nesta questão, pela via, por exemplo, da implementação da lei das parcerias público-privados, que prevê que grandes empresas e projetos possam dispersar parte do seu capital social na Bolsa de Valores de Moçambique. As reformas e inovações introduzidas no mercado de capitais moçambicano não estão a ser suficientes para atrair os grandes projetos a aderirem à Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores de Moçambique diz que este fenómeno decorre em parte da falta de cumprimento de instrumentos legais, no caso, a legislação sobre parcerias público-privadas, grandes projetos e concessões empresariais. Entretanto, a Bolsa de Valores refere que das inovações realizadas nos últimos 5 anos já há impactos registados. Contudo, o número de empresas listadas seria ainda mais incrementado caso a postura e comportamento do grande capital e investidor em Moçambique fosse diferente. Esta lei preconiza que os grandes projetos, as parcerias público-privadas e as concessões empresariais
depois de 5 anos de exploração, devem dispersar entre 5% a 20% do seu capital social na Bolsa de Valores de Moçambique a interesses preferencialmente nacionais, indivíduos, empresas e instituições moçambicanas, de preferência. Não estando listados na Bolsa, os grandes projetos ditam uma outra realidade no mercado de ações. Se nós estivéssemos a cumprir com este dispositivo, por exemplo, nós poderíamos ter uma situação de, em vez de ter uma capitalização bolsista em percentagem do PIB de 28,86% hoje, poderíamos estar num patamar entre 90% a 120% de capitalização bolsista. Contrariar esta situação, reconhece a Bolsa de Valores de Moçambique, exige um trabalho de lobby junto destas empresas com competência e musculatura suficientes para ampliar e aprofundar o mercado e a economia do país. É um trabalho que temos que continuar a insistir, a fazer, com o CTA, com a Bolsa, com o Estado, as associações empresariais e mais ainda. Por exemplo, há países hoje que certas empresas de ramos sensíveis da economia, como bancos, como seguradoras, como concessões empresariais, essas empresas têm de estar cotadas em bolsa. Então, há um trabalho que temos que continuar a fazer para que este tipo de empresas, que são as empresas mais marcantes das bolsas, são grandes empresas. Na semana passada nós estivemos nesta sala com a Conferência das Pequenas e Médias Empresas. E é importante que elas também são dominantes em Moçambique. Mas aquelas empresas que vão ampliar o volume de negócios, a liquidez do mercado, fazer o nosso mercado ficar mais profundo, não são as pequenas empresas, são as grandes marcas. Então, nós estamos empenhados em continuar a trabalhar com as instituições relevantes para assegurar que o nosso mercado de capitais seja muito mais amplo, profundo, dinâmico e vibrante. Entretanto, no mercado prevalece a ideia de que a Bolsa é pertinente para solucionar graves problemas de financiamento a empresas. Qual é o trabalho que está a ser feito de uma forma muito agressiva a nível do mercado para trazer as empresas para poderem se beneficiar destas ofertas que a BVM dá, de uma forma em que elas se sintam obrigadas a fazer parte do BVM? Nós, pelo processo normal, as empresas não são obrigadas a ir ao mercado de capitais e financiar-se. Neste momento, por exemplo, a Bolsa deixou de ser um instituto público, passou a ser uma empresa, fazendo parte do setor empresarial do Estado. Temos estado a trabalhar com o IGEP e o IGEP está a fazer o seu trabalho no sentido de aquelas empresas do setor empresarial do Estado, que são sociedades anônimas, possam, a tempo, vir ao mercado de capitais, vir à cotação na Bolsa. Mas é um trabalho que depende um pouco do legislador. Para o caso das parcerias público-privado, o legislador definiu isso. Destaque vai para o crescimento do volume de negócios em 102,2%. Já o índice de liquidez atingiu 98,8%, enquanto da dívida corporativa subiu 20%. A empresa Niassa Macadamia procura investidores para a implantação de uma unidade de processamento desta amêndoa a ser implantada precisamente no seu local de operações em Moçambique, ou seja, a província do Niassa, com uma produção estimada em cerca de 600 mil toneladas anuais. Serão necessários pouco mais de 14 milhões de dólares para viabilizar esta expansão da macadâmia em Moçambique. Niassa Macadamia procura investimentos para estabilizar a cadeia de valor e as margens de lucro para os diversos intervenientes envolvidos na produção desta cultura de exportação. Com uma produção estimada em mais de 600 toneladas anuais, serão necessários pouco mais de 14 milhões de dólares para viabilizar a implantação de uma unidade fabril no distrito de Chimbonila. Desenvolver o agrobusiness em Moçambique é um ato muito difícil, reconhece este operador no ramo há mais de 2 décadas. A
business e muito difícil em Moçambique, porque primeiro nossas taxas para pedir empréstimos, essas coisas são muito elevadas. Dificuldades relativas à cultura empresarial e o relacionamento com as comunidades onde os projetos estão implantados também contribuem para agravar os problemas na indústria do agrobusiness. E a maior parte dos investidores que vêm para nós aqui quer só investir para eles mesmos. O que, na perspectiva deste empresário, pode constituir um ponto de partida para o fracasso de um projeto agrícola. Você não pode ficar uma ilha de ricas no oceano ou um mar dos pobres. Nunca vai dar bem. E assim onde saem as reclamações novas, sempre. Pessoas da agricultura querem investir aqui, mas não estão bem com suas comunidades, depois vem roubos, essas coisas. A viver em Moçambique há mais de 20 anos e trabalhando sempre com comunidades, este empresário partilha uma experiência que o permite prosperar num meio onde muitos não são bem-sucedidos. Uma parte também, o que nós aprendemos, as comunidades que estão na agricultura, cada um tem sua área. Tu não podes juntar uma empresa aqui por 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores numa empresa como trabalhador só. Cada um tem sua área. Tem sua área de 10 hectares, onde tem 2.022 plantas, ok? Leva 8 anos para chegar lá, mas durante esse tempo fazemos os ajuda, eles têm que continuar com a produção de comidas deles. Mas o que vai acontecer? Depois de 8 anos, quando as árvores começam a produzir, produz por os próximos 100 anos. Não precisa plantar sempre, não precisa plantar sempre. E ali mesmo vem onde estamos a vencer. As pessoas já têm uma área plantada onde, normalmente, com bom trabalho, vai dar 22 vezes mais uma receita do que uma pessoa pode ganhar como trabalhador. Atualmente, com mais de 1.100 hectares de plantio, o projeto Niassa Macadâmia produz volumes que rondam 600 toneladas e mais de 40 milhões de dólares americanos em receita, com a venda da amêndoa à China, principal mercado. Totalmente processado na África do Sul, o futuro deste recurso, considerado o noz mais caro do mundo, com um quilo avaliado em cerca de 150 dólares, passa pelo seu processamento em Chimbonila, Niassa, para estabilizar a cadeia de valor e as margens de lucro para os diversos intervenientes envolvidos na produção desta cultura de exportação. Nós agora estamos a procurar um grupo ou investidor mesmo local, com um valor mais ou menos de 2 milhões de dólares, né, para depois entrar, não em dólares, mas em meticais, juntamos, andamos para frente para um projeto do que tem muito alcance e muitos ganhos para muito tempo para frente. A concretizar-se, a unidade de processamento da macadâmia será a primeira a implantar-se nesta província. A empresa de distribuição de gás natural veicular, a Autogás, defende a introdução de incentivos fiscais e administrativos para o uso deste recurso com potencial para o desenvolvimento da indústria dos transportes em Moçambique. A Autogás está empenhada em promover uma maior expansão e acessibilidade do gás veicular natural no nosso país, como forma de tornar competitivo o nosso sistema de transportes, quer seja de mercadorias, quer seja também para passageiros. O governo tem bem definido nas suas políticas que o gás natural deve ser um dos motores do desenvolvimento de Moçambique. Não temos dúvidas que isto pode fazer diferença para os moçambicanos, porque se este projeto fosse um pouco acarinhado, podia ser um projeto de bandeira, fazer diferença, portanto, para as pequenas e médias empresas e para a própria sociedade. Mesmo com o empenho da indústria da inovação, agora com propostas de carros elétricos, o gás natural continua a apresentar grandes vantagens, sobretudo para realidades económicas semelhantes àquelas que Moçambique apresenta. No caso de Moçambique, por causa da grande disponibilidade de gás natural que nós temos, não faz muito sentido, pelo menos a nosso ver, que peguemos no gás natural para produzir energia elétrica e depois irmos comprar energia elétrica mais cara para alimentar os carros. Enquanto tivermos gás natural, e durante os próximos 30 anos, pelo menos, temos garantia de que vamos ter gás natural, suficiente para os nossos transportes, faz todo o sentido usar diretamente o gás natural. Embora consciente das vantagens e do impacto económico e social
que o gás natural pode trazer para a economia dos transportes, Moçambique continua a dar passos pouco ousados para a massificação do uso deste recurso. E todos os quadros sénior do Estado, sistematicamente, quando são consultados sobre este assunto, vêm ao público dizer que a alternativa, o caminho a seguir, é o gás natural veicular. O pouco investimento realizado permite que pelo menos 4.500 utilizadores beneficiem do gás natural. Gostaríamos mesmo que a Autogás continuasse a lutar, incentivar para que o Estado, não é, tendo as suas componentes, tanto isente ou reduzir custos de importação para as viaturas a gás. Isto pode incentivar mais. O custo de gás está a 50% do custo de combustíveis fósseis. É menos poluente, não é? É cômodo. E, para além disso, nós temos um problema sério, que é o de desvio, para não dizer roubo, não é? De combustível diesel. Enquanto o combustível gás, basta meter na viatura prontos. Ninguém mexe. A questão das isenções na importação de viaturas e peças são assuntos que são sensíveis, principalmente numa situação em que a economia do país está deficitária, não temos receitas para o Estado, ou subsidiar a conversão, ou subsidiar a expansão da rede de postos de abastecimento. Mas temos experiências de alguns outros países que não querendo ou não podendo disponibilizar incentivos financeiros, optaram pelos incentivos administrativos. Em determinadas rotas, definiram que nesta rota, um transporte semi-coletivo de passageiros ou um transporte público tem que andar a gás. Estas ideias foram vertidas neste encontro anual da Autogás com seus parceiros utentes. Nesta sessão, a empresa apresentou o ponto de situação e perspectivas do projeto de massificação do uso do GNV, em particular nas cidades de Maputo e Matola e Vila de Marraquém, regiões onde seus empreendimentos são mais visíveis. Contudo, a empresa vai inaugurar ainda este ano um posto de abastecimento em Chicombane, o primeiro em concretização fora da província de Maputo. Vamos agora fazer o relance ao panorama informativo da economia no prisma internacional. A adoção de tecnologias digitais por empresas africanas ainda é desigual e limitada. Menos de uma em cada 3 empresas que adotaram tecnologias digitais as utilizam intensivamente para fins comerciais, um fenómeno definido como digitalização incompleta. Novas evidências do estudo Digital Opportunities in African Business mostram que 86% das empresas com 5 ou mais trabalhadores têm acesso a um ou mais facilidades digitais, como telefone móvel, computador ou internet. No entanto, 23% dessas empresas não utilizam essas tecnologias para tarefas produtivas, como gestão de negócios, planeamento, vendas e pagamentos. Além disso, 39% adotam tecnologias digitais para essas funções, mas não de forma intensiva. Há uma variação significativa na adoção e uso da digitalização entre os países africanos, impulsionada principalmente pelo tamanho das empresas. Por exemplo, em países de renda média como Ghana, Quênia e Senegal, 57% das empresas com 5 ou mais trabalhadores adotam computadores e internet, em comparação com 44% em países de baixa renda, como Burkina Faso, Etiópia e Malawi. Empresas grandes e de médio porte tendem a fazer uso mais pleno da digitalização, indica o Digital Opportunities in African Business da International Finance Corporation, tornado público recentemente. A digitalização tem o potencial de aumentar a produtividade, os empregos e o crescimento econômico das empresas africanas. A chegada da internet de alta velocidade em África já resultou em ganhos de produtividade e crescimento na produção e no emprego, impulsionados pela entrada de empresas domésticas e pelo investimento estrangeiro direto. No entanto, diz o relatório da pesquisa, esses ganhos podem ser limitados se a disponibilidade de internet não se traduzir em uso intensivo de tecnologias digitais. O financiamento necessário para a digitalização da administração de negócios nas empresas formais africanas
é de 1,4 a 2,7 milhões de dólares. A digitalização está a criar novas oportunidades de investimento para empresas africanas e para aquelas que fazem negócios com elas. As tecnologias digitais estão a ser adotadas a um ritmo mais rápido do que as inovações tecnológicas anteriores e tanto pessoas quanto empresas em África estão a abraçar essa transformação. Ao fazer uso mais pleno da digitalização, as empresas africanas podem se tornar mais produtivas, lucrativas e integradas nas cadeias de valor globais, regionais e locais. Além disso, as tecnologias digitais podem facilitar menores custos e maior aprendizado para as pessoas. Empresas existentes ou novas podem atender a esse mercado em rápida expansão, construindo infraestruturas digitais ou fornecendo soluções de software apropriadas. No entanto, o acesso e a utilização de tecnologias digitais são desiguais, com muitas empresas africanas a ficarem para trás. Para abordar essas disparidades, o estudo Digital Opportunities in African Business da International Finance Corporation analisa as oportunidades de aumentar o uso produtivo de tecnologias digitais por empresas em toda a África. A análise vai além das lacunas de adoção a nível nacional para entender as oportunidades decorrentes do uso mais intensivo de tecnologias digitais específicas. Também examina os custos e investimentos necessários para a atualização digital das empresas e as oportunidades para os provedores de negócios digitais em África. Também examina os custos e investimentos necessários para a atualização digital das empresas e as oportunidades para os provedores de negócios digitais em África. Segundo o estudo, os custos de atualização digital podem ser substanciais devido a vários fatores. Equipamentos e softwares digitais custam mais em África do que em outras regiões, com máquinas e equipamentos sendo 35% a 39% mais caros na África subsaariana e 13% a 15% mais caros no norte de África, em comparação com os Estados Unidos. Fechamos assim este bloco, é tempo de fazermos uma curta pausa. Mantenha-se aí desse lado, nós voltamos com muito mais informação. É dentro de breves instantes. Você está com o Semanário Econômico. É possível, eu? Posso. É possível, eu? Posso. Uau! Aqui no SAGE oferecemos aconselhamento, testagem, abertura das fichas pré-natal, o planeamento familiar e consultas. Quero agradecer em nome do Serviço Distrital de Saúde e Mulher e Ação Social de Inhassoro. Quero agradecer a SASOL e ao Fórum de Mulher por esta iniciativa. Dizer que o SAGE, na verdade, tem as duas componentes, que é curativa, de tratar as situações de saúde, e também a componente educativa, que é o aconselhamento que damos a todos os nossos jovens e adolescentes que aderem aos nossos serviços. E com esta iniciativa da SASOL, através do Fórum Mulher, vem mesmo complementar aquilo que nos faltava, que é a leitura. Agradeço muito a SASOL por ter nos oferecido os livros para termos mais conhecimentos neles. Eu acho que vai me enriquecer e ter mais experiência de que eu vou ajudar outras pessoas. Eu quero colher muita coisa nesse livro do que eu vou ler e também perceber para poder ter mais frutos, né? Eu me sinto muito feliz ao receber esses livros, porque graças ao SASOL é de poder ler, para poder perceber mais o mundo, a história da vida que o livro contém para mim. E agradeço também a SASOL por ter me dado a oportunidade de ter esse livro. Nós queremos hoje aqui trazer esta mensagem de dizer: nunca desistam.
Vocês na vida têm que saber, vão cair, mas vocês têm que levantar. E eu sempre digo, até Deus que te ajuda, Ele precisa da tua ajuda. É ou não é? Então, vamos ter atitude para um dia vocês estarem aqui à frente e dizer assim, sabe, eu também passei isto, mas hoje eu estou na Sazol. Essa cena não é nada, encerar é ganhar moral. Eu cantei muito essa música. Porque chegou um momento, na verdade, que a mecânica estava a pesar. Mas quando eu cantava, eu dizia, não vou desistir. Tem vezes que eu pensei em desistir mesmo. Eu disse, não vou conseguir. Mas eu não desisti, eu disse, vou ser mecânica. Já que entrei aqui, também vou sair daqui. E no ano passado, no mês de maio, concluí o meu curso na área da mecânica. E, graças a Deus, no ano passado mesmo, em novembro, consegui concorrer para a Sazol e entrei para a Sazol. Hoje faço 7 meses na Sazol e hoje eu sou muito orgulhosa porque eu sou técnica na área da mecânica de manutenção industrial. Eu sou mecânica. Nós temos que assumir que nós somos os únicos responsáveis por qualquer mudança. A Sazol pode vir para aqui, distribuir livro para nós. Se eu não ler, se eu não decidir que é possível e eu posso, não vai acontecer nada. Se eu não disser não para a minha preguiça, para estar em casa, dizer não para as circunstâncias da vida. Faleceu meu pai, eu tenho que estudar, eu digo, não, tu não vais me vencer. Eu vou fazer e vou mostrar quem manda na minha vida. Sou eu que mando na minha vida. Saudações, viemos ao encontro para este destaque, viemos ao encontro de Sitoyo Lopokuiti, ele que é diretor executivo do M-Pesa África. Encontramos-lo durante a sua recente passagem pela capital moçambicana, onde veio participar de um evento corporativo e também de assuntos inerentes ao M-Pesa Moçambique, obviamente. Estamos a falar de um projeto, neste caso do M-Pesa África, que representa cerca de 2 milhões de empregos diretos, 5 milhões de empregos indiretos. Estamos a falar de 60 milhões de clientes e 400 bilhões de dólares anualmente do ponto de vista de transações, e muito mais do que 1,5 bilhões de transações são efetuadas pelo M-Pesa diariamente ao nível do continente. Mr. Stoy, welcome to our show. Thank you very much. And let's start for telling us the footprint, the recent footprint of the M-Pesa Africa. Do you think that M-Pesa Africa is in good shape and at its best moment so far? I think first, thank you, Zhao, for hosting me. And let me start with the journey of M-Pesa. So we started in March 2007 in Kenya. And at that time, we were the first mobile money company globally to start M-Pesa. So mobile financial services started through M-Pesa. And the big need that we started was solving a real problem in the African continent with people moving from the rural areas to the urban areas, and then having to send money back to the rural areas. And that was our first use case, and it was about how do we solve that problem. So when we launched in March 2007 in Kenya, it was more about sending money home. So people in the urban areas sending money home to the rural areas. Then we moved into what we call a payment side. So this is where we started putting products and services relating to electricity payments, water payments, because people used to queue a lot for those kind of services. Then we introduced international money transfer, where people can receive money from internationally. So from the payment era, we now moved into the era we call lifestyle. And this is where we've integrated everything into M-Pesa. The core thing about M-Pesa
is more about our purpose. There's a lot of challenges we have in Africa with regard to financial inclusion, financial health, access to basic financial services, empowerment of women, and this is where M-Pesa's main focus has been, is how can we improve the society in which we operate. We started in Kenya, now we're in 7 markets. We've primarily, at the earlier years, we were focusing on providing products and services for customers. So you can make your payments, you can do remittance, you can do a lot more things. Now you can get loans. But more now we're moving towards businesses and government. So we are looking at how to support businesses. So this is right from governments, what they want to do, to large corporates, the Coca-Cola, Diageo's, the banks, and then to SMEs and to micro SMEs. And this side of M-Pesa has a lot of focus. We see that because SMEs, according to World Bank, account for 7 out of 10 jobs are created by SMEs. So we see this side as a very key component of the future of how M-Pesa evolves and how we grow. And you are still evolving in innovative ways, right? Yeah, so what we've done is by focusing on what products and services customers want, we've remained very innovative. It has also helped that the advent of technology and how speed technology has gone means we are able to provide a very reliable, scalable platform. We protect from cybersecurity, anti-money laundering, and so on and so forth. But by opening up also our platform to third parties to develop products and services onto it, we're seeing banks develop new products and services. We're seeing the fintech community develop products and services on M-Pesa. So we've opened up our platform to enable innovations come out from outside M-Pesa into M-Pesa. So there's more innovation that we see in the community than actually from my own team. So we're excited that that speed of growth has accelerated, and our ecosystem today moves more than $1.2 billion a day. And we do about 180 million transactions per day. So how do you assess your socioeconomic impact? How do you evaluate that? I think this is part of our purpose, and how do we impact the society. One, according to the GSMA, countries that have mobile financial services have about 1 to 1.5% uplift in real GDP. The second thing, we accelerate the velocity of funds from a GDP perspective. So you'll see in most of our markets, almost 40% of the GDP of the country is on M-Pesa. So we're increasing that velocity from that perspective. Thirdly is the empowerment of women. That is a very, very key component of how we impact society in general. The third bit is ensuring that we drive financial inclusion in the societies in which we operate. In some markets, we've seen it move from 20% to over 80% financial inclusion. I think in Mozambique, it's close to, 49%. So there's a lot of effort that we're doing with regard to how the impact to society. The other thing is there are vulnerable communities that have been left behind, people who are visually impaired. So in some of our markets, between 4 to 5 million people are visually impaired, so they cannot use financial services the way you and I can. So we're using new technologies such as IVR technologies. We've introduced Dot Braille Watch, and this is to ensure that no one is left behind when you're talking about financial inclusion. With regard to your track record and portfolio, what are the common challenges facing for M-Pesa across the country where the business are running? It's an interesting question, Jao, because I see two main things. One is customer education. We are putting a lot of products and services within the USSD of the app. And how does somebody in rural Mozambique get to understand how credit works, how savings work, how insurance works, how to protect their PIN number, how to protect, to understand that there's no social engineering or fraud that can happen. So the issue around customer education is a big thing. And this is not just to us, but to, I think, the financial services sector in general. The second thing is smartphone penetration. So
With a smartphone, then you can provide more products and services, whether it's for agriculture, weather. You can send more information to customers. They can look at their transaction history better, and so on. We can add more services. But in the continent, I think smartphone penetration is about 30-35%. And that's a big challenge for M-Pesa and for financial services. And we'd like to see, smartphones pricing go down to, $10, $15. Yeah. Right now it's in the region of $50, $60 per smartphone. So that's a big challenge that we do face in it. We do sometimes see the success of M-Pesa, the success of mobile financial services becoming sometimes an easy target for tax authorities in it. And this is where education around that the value does not necessarily mean the profits. It means people are transacting, but it's important that we work with the governments in understanding the role mobile financial services play, and it doesn't become an easy tax tool. Got this stage, this point, what do you consider the main risks posed to your business? I think two things. One, what keeps me awake is ensuring that we protect customer data. I think customer data protection is number one priority, and ensuring that your data is not used by third parties without your authority. The second bit is on cybersecurity and anti-money laundering. So that's a big issue that we need to protect. Yesterday, the Mozambique regulator was speaking about cybersecurity, was speaking about data protection, and those are pertinent issues that we deal with. And what is your approach regarding that? So as M-Pesa, we spend a lot of money in ensuring that we protect our systems, that your data is secure, that if a service requires to use your data, then you must consent as an individual, and we must keep a record of that consent digitally, that you actually consented for your data to be used, let's say for credit scoring and so on and so forth. So that's very important. But the main thing is ensuring that all transactions, both domestically and internationally, are screened and to ensure that there's no money laundering within the ecosystem, that there's no terrorism financing, and so on and so forth. So that is a big part of what we do, and today we screen all the 180 million transactions that happen on M-Pesa are screened, and that requires a huge investment in ensuring. What are the financial efforts to address this question, these risks that you pointed out? I think if the consequences of breaches are very severe when it comes to AML, cybersecurity, and we've seen big companies, even the big tech companies, get impacted when there's a cybersecurity incident. So the consequences of that are severe, and the intention is just to make sure that we continue working with regulators, investing in the platform, and working with our partners to ensure that there is security and stability on the platforms. Talking about your operational systems, what are the particularities of your operation in different countries that you are running your business? So each country is very unique. What happens in Mozambique is not the same that happens in Kenya. What we try and do is put a platform that has all the products and services, whether it is a savings solution, lending solution, international money transfer, P2P, merchant payments, and so on. So we provide the platform that can do many, many products and services. Now, which product and services you roll out depends on the country. So Kenya initially started with a send money home proposition. We just went into Ethiopia. Ethiopia is a very different market. They have the same platform that Mozambique has, but they are doing more the merchant play. So each market very different. Acting differently. Yes. Okay. What is the potential mobile? Talking now more specific about Mozambique. What is the potential of the wallets, electronic wallets in Mozambique?
No, I think first the scope in Mozambique is immense. We are still on the runway in Mozambique in terms of the number of products and services we can launch. There is good developments by Banco Mozambique with the CIMO platform, and integrating into that gives huge opportunities for new kind of products and services such as interoperability, IMT, and so on and so forth. In terms of financial inclusion, Mozambique is, I think yesterday we saw about 49%, so there's huge opportunities to go to 70, 80, 90% financial inclusion into it. But the most exciting thing about Mozambique, I think, is the young people. Yesterday we saw 3 teams of university students, very innovative, very creative, and building products and services that, escrow accounts and so on that, shows that the future of Mozambique is very bright. The future of financial services is with the young people. The future of financial services and the innovation is there. So it's more about how do we provide an opportunity in a marketplace for enabling these young men and women to take advantage of the M-Pesa system. But what Mozambique represents in your portfolio, in your business structure? Indeed. So if I rank, in terms of revenue, profits, etc. If I rank Mozambique was second to Kenya. Now Tanzania has overtaken it, so Mozambique is third in it. But we see the opportunities here are actually bigger than more in Kenya and Tanzania. So the team is working very, very hard to get back to the number 2, and the difference is just because of the complexity. And do you think Mozambique has a lot of space to grow? I think it has the biggest space to grow compared to Kenya, where it's more getting to maturity, where 90% of the population is using it. And Mozambique has a much bigger runway to explore. And as I said, I think they can take advantage of everything that has happened in all our markets, so they get the best of both sides. There's an ambition from M-Pesa on your M-Pesa philosophy that one day could replace the banking system. That's an interesting question. So the answer to that is no. We play on a payments system, so from a national payment system from the Bank of Mozambique or all our markets, we are a payment system. The banks are on banking supervision, so they play on that side. What we do is we have a very good symbiotic relationship. So we move a lot of money to the banks, and we ensure that banks don't have to have a lot of branches because there's interoperability between bank and M-Pesa and so on. So and then for every shilling on M-Pesa, it is actually in a bank account. So as M-Pesa becomes bigger, the banks become bigger. So we leverage on their licenses. How do you see your relationship with the banking system? No, I think it's initially at the beginning and the earlier days was difficult. Now the banks see us as a partner, and we see them as a very strong partner to drive financial services. And the regulations are more or favorable to your business? I think we're in two different... In general, okay. I understand could depend from country to another country, but in general. I think regulators have been very positive with regard to mobile financial services. I always say it is us as an industry who sometimes are not as open to the regulator on what we want to do. So I will build my product and services in my office, and then when it's ready, I go to the regulator and say, please give me approval. I think that approach is the wrong approach. When you're thinking of a product and service, engage the regulator. Just on concept, every time you do something, engage with them. The good thing with the regulator, like in Mozambique, they have a sandbox. And yesterday they said out of 20 products that they are in the sandbox, they have approved 17. So the regulator is open and saying, come and test things. And that's a very progressive, what we're seeing from a regulatory perspective, especially in Mozambique. What do you wish to be done in this context of regulation that could be more favorable and more sustainable basis for your business? I think it'll be more from an Africa perspective. It is very easy to move money in Europe or the US or South America.
In the continent, it's easy to move money into the continent. It's easy to move money out of the continent, but it is very difficult to move money within the continent. So the trade between Mozambique and South Africa, trade between Mozambique and Kenya is very difficult. But I can send money to the US. We have Africa free trade zone. We have Africa free trade zones, and that's a very good statement. I mean, the agreements have been signed, and the laws are there for movement of funds, but the central banks need to provide that framework for free movement of money within the continent. We are seeing some things like PAPs come into it, but it is very difficult for businesses to move money within the continent, which is strange, considering it's so easy to move money out of the continent. Sitoyo Lopokoiti, thank you very much for being with us in our show. I wish you the best. Thank you very much, Al. Really appreciate it. Fizemos assim este apontamento de passagem pela M-Pesa África. Tentamos aqui perceber um pouco o alcance e a profundidade deste negócio, que tem um enorme potencial, com múltiplos impactos socioeconômicos, como tivemos a oportunidade de ouvir e acompanhar. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Tempo agora para olharmos para a conjuntura de mercado, olhamos para as tendências e as dinâmicas fundamentalmente de curto prazo registrados ao longo da última semana. No primeiro semestre de 2024, as receitas provenientes da exploração de gás natural na bacia de Rovuma, localizada na província de Cabo Delgado, cresceram significativamente, reforçando as finanças públicas de Moçambique. De acordo com os dados do Ministério da Economia e Finanças divulgados recentemente, o governo moçambicano arrecadou desde o início das exportações, em finais de 2022, um total de 114 milhões de dólares, equivalentes a 7.285 milhões de meticais. Este encaixe representa um incremento de 19,8 milhões de dólares, equivalentes a 1.265,418 milhões de meticais, em relação ao montante registrado até o final do primeiro trimestre de 2024. Segundo avançado pelo Ministério da Economia e Finanças, as receitas arrecadadas representam um ligeiro recuo de 0,27 milhões de dólares na receita trimestral, em comparação com os 20,07 milhões de dólares obtidos nos primeiros 3 meses deste ano. Pela primeira vez, uma barra de ouro vale $1 milhão. O marco foi atingido na sexta-feira, quando o preço à vista do metal precioso ultrapassou os $2.500 por onça, um máximo histórico. Como as barras de ouro pesam normalmente cerca de 400 onças, cada uma delas vale mais de $1 milhão. Há algumas nuances neste número. Embora as barras de ouro no mercado de Londres, o Centro Mundial de Transações de Metal Precioso, pesem normalmente cerca de 400 onças, podem conter cerca de 350 e 430 onças de ouro puro, de acordo com a London Bullion Market Association. É possível comprar barras muito mais pequenas e acessíveis, como as vendidas pela Costco. No primeiro semestre deste ano, as compras líquidas de ouro por parte dos bancos centrais ascenderam a 483,3 toneladas, o equivalente a quase 40 mil barras, segundo um cálculo da Bloomberg, com base nos dados da consultora Metal Focus. Este é um dos fatores que tem apoiado a forte recuperação do metal precioso até agora este ano, juntamente com as expectativas de uma política monetária mais flexível por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos da América.
Perto do fim, é tempo, como tem sido hábito, de chamarmos para a sua atenção, para a sua presença, os títulos que definiram a atualidade informativa e os conteúdos principais da presente edição do Semanário Econômico. Reformas na lei do investimento melhorou a competitividade de Moçambique na região no investimento direto estrangeiro. Estamos num mercado de muita concorrência. Do mesmo modo que Moçambique quer atrair investimentos, o Zimbábue pretende atrair, a África do Sul pretende, o Botsuana, a Tanzânia, por aí adiante. Então temos que apostar em reformas, temos que apostar em medidas inovadoras que permitam tornar o nosso ambiente de negócio mais atrativo, mais competitivo. Bolsa de Valores de Moçambique apela ao grande capital e investidor para aderir à Bolsa. Os grandes projetos, as parcerias público-privadas e as concessões empresariais, depois de 5 anos de exploração, devem dispersar entre 5% a 20% do seu capital social na Bolsa de Valores de Moçambique a interesses preferencialmente nacionais. Gás natural veicular Moçambique continua a dar passos lentos no investimento para a massificação do uso deste recurso. Que haja fundos para o desenvolvimento ou o investimento necessário para essa transição. É aqui onde temos tido algum atraso entre o discurso e a implementação. Niassa Macadâmia procura investidores de preferência nacionais para processamento da amêndoa mais cara do mundo. Estamos a procurar financiadores. Eu de gostar quando eu conseguir criar um consórcio de financiadores moçambicanos, porque eu de gostar desse projeto fica moçambicano e não com estrangeiros. So how do you assess your socioeconomic impact? How do you evaluate that? We drive financial inclusion in the societies in which we operate. In some markets, we've seen it move from 20% to over 80% financial inclusion. I think in Mozambique, it's close to, 49%. So there's a lot of effort that we're doing with regard to how the impact to society. There's an ambition from M-Pesa on your M-Pesa philosophy that one day could replace the banking system. That's an interesting question. So, chegados aqui, nada mais do que nos despedirmos e agradecermos pela sua especial audiência e atenção e convidá-lo para marcar presença novamente daqui a sensivelmente 7 dias neste canal de eleição STV Notícias, quando forem 22 horas pontualmente. Até lá, muito sucesso para si. Boa noite. PNI, milhões de braços, uma só força.